Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja com vocês. Você é nosso convidado para, neste momento, reservar de fato esse tempo para estar na presença do Senhor, invocando o nome dEle, sendo grato a Ele pela bênção da semana que passou, também adorando e ouvindo a palavra. De fato, faça desse momento um momento de busca da presença do Senhor, nosso Deus, e de adoração. Quero começar com uma leitura do Salmo 24, onde o salmista fala sobre a vinda do Rei da Glória. O texto diz: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Levantem, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Da mesma forma que na eternidade, o Senhor Jesus, quando entrou a glória, as portas se abriram. Esse é um momento que nós também abrimos nossos corações, para que o Senhor entre e venha ceiar conosco, comungar conosco e sentir no nosso coração a adoração que nós vamos prestar a Ele. Porque não é uma adoração somente de lábios, mas é uma adoração em espírito e em verdade. E uma vez que Ele está em nós, Ele vai receber essa adoração. Adoremos o Senhor, glorifiquemos o Senhor nesta hora. Vamos adorar começando com a oração e assim estar na presença do Senhor nosso Deus. Pai amado e querido, queremos iniciar nosso culto na Tua presença, buscando a Tua face, pertencendo, Senhor, a esse momento de glória, Senhor. Isaías, ó Deus, quando esteve, Senhor, na Tua presença, ele viu que a glória enchia o templo. Nesse momento de adoração na Tua presença, nós possamos gozar também dessa glória, ver essa glória, sentir essa glória, Senhor. Estar inundado na Tua glória, num lugar, ó Deus, de adoração, que é, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração nessa hora, são espaços de adoração, são lugares onde buscamos a Tua face, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, que na Tua presença, a qual, Senhor, levantamos nossas vozes. Também, Senhor, traz sobre nós o Teu perdão, nos purifica, faz, ó Deus, que as nossas mãos sejam purificadas para que elas, ao serem levantadas a Ti, sejam levantadas mãos santas. Purifica os nossos corações, para que os nossos corações sejam corações puros na Tua presença também, Senhor. Também, ó Pai, traz a Tua palavra, Senhor, que no momento, Senhor, da reflexão bíblica, seja o Teu Espírito falando conosco, seja a Tua voz, Senhor, sendo ouvidas no fundo do nosso coração. E assim sejamos edificados por Ti mesmo, ó Pai. É isso que pedimos e é isso, ó Deus, que desejamos nessa hora, Senhor. Que a igreja, mesmo espalhada, Senhor, mesmo estando nas suas casas, mas elas estão unidas de coração e adoração agora e ser um conosco. Nós oramos assim, ó Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória, Senhor. Amém, amém. Vamos adorar o Senhor, vamos ficar de fato na presença dEle, buscando Ele e rendendo a Ele a honra, a glória, o louvor e a majestade a qual Ele merece. De Jesus, por Ele agora vivo na luz de Deus receita, me tornou
minha alma, canta Jesus, por Ele vives, hoje na luz, inteiramente me submeti, plena alegria nele senti, dos céus descendo, venho da cruz, graça inefável, o meu Jesus, canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor, canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives, hoje na luz, sempre submisso, quero viver sua vontade, sempre fazer, rejubilando a todos constar que meu Jesus me veio salvar. Canta minha alma, canta o Senhor, as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta Jesus, por Ele vives, hoje na luz. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Uma vez que nós já elevamos nossas vozes em adoração ao Senhor, agora é hora de colocar os nossos ouvidos atentos para ouvir a palavra do Senhor. E Ele vai falar conosco, com certeza, nessa mensagem. A mensagem vai ter como base um texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5, onde ele diz o seguinte: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude,
e a virtude, o conhecimento. A ênfase de Pedro aqui é o seguinte, que você use toda a sua força, concentre as suas forças para acrescentar a fé que vocês já têm. Agora acrescentem a virtude. Hoje a palavra que nós vamos estar meditando é sobre virtude. Vamos pedir de Deus a sua graça e a sua sabedoria para estudarmos a sua palavra. Pai querido e amado, te peço, ó Deus, a luz do Espírito Santo. Que essa luz venha e ilumine os nossos corações. Que essa luz clareie, Senhor, e vejamos a verdade. Também te pedimos que tu venhas, Senhor, desentupir os nossos ouvidos espirituais, para que consigamos ouvir a tua própria voz e sejamos por ela alimentados e edificados, mas também exortados, que ela nos ensine, Senhor. E assim nós, como cristãos, venhamos aprender diretamente de ti. Nós pedimos isso para a glória do nome de Jesus Cristo, para a edificação da igreja, Senhor. Amém. Amém. Você, quando criança, deve ter aprendido que etiqueta é quando você vai para um restaurante, você saber usar bem os talheres, colocar um guardanapo sobre o colo, não bocejar, não cuspir no chão, tratar bem o garçom. Mas será que etiqueta é só bons modos na mesa? Ou será que etiqueta é algo mais? A palavra etiqueta ela vem da ideia de uma pequena ética para o cotidiano, para que as pessoas aprendam a se relacionar bem umas com as outras. É como se fosse um conjunto de regras de conduta, especialmente para os tratamentos entre as pessoas. Ou seja, etiqueta é a noção de uma ética para as relações cotidianas, né? Então, você, por exemplo, pode ouvir falar de que etiqueta tem a ver, por exemplo, com a gente saber dizer 4 palavras mágicas, que é por favor, com licença, desculpe e muito obrigado. Essas palavras, elas são mágicas porque é elas que fazem com que a gente se relacione melhor com as pessoas.
Quando você vai pedir alguma coisa de alguém, você dizer por favor, porque ninguém é obrigado a nada. Até uma patroa com uma funcionária é de bom tom que ela também peça por favor, mesmo que ela esteja pagando, mesmo que a outra, né, receba dinheiro para fazer aquilo que é da vontade dos seus patrões. Mas é de bom tom que ela peça por favor. É de bom tom que ela diga com licença. É de bom tom que ela se desculpe se ela foi ríspida ou qualquer outra coisa. É de bom tom que ela agradeça, mesmo que ela esteja pagando. E essas expressões são muito mais importantes no resto das nossas relações cotidianas que nós temos uns com os outros. Mas a pequena ética, ela tem muito mais a ver também com respeito para com as pessoas, com um bom trato de ser mais bem educado com as pessoas. Infelizmente, nós temos uma sociedade que não está muito conectada com essa pequena ética, com etiquetas. Quando a gente fala etiquetas hoje, as pessoas lembram, por exemplo, da etiqueta da roupa, mas a etiqueta dos bons tratos, dessa pequena ética do cotidiano, ela tem sido esquecida. E o que nós temos visto é mau comportamentos, falta de respeito às pessoas. Quantos vídeos não circulam na internet de pessoas que têm que são mais bem favorecidas financeiramente, desprezam pessoas mais pobres, funcionários. Quantos vídeos não circulam na internet de clientes maltratando caixas de supermercado ou vendedores. Isso é um tratamento desprezível na sociedade, porque quando falta ética, quando falta o respeito, quando falta esses códigos de condutas pequenas, mas que servem para a sociedade, quando falta isso, vira um caos, vira uma baderna, vira essa confusão em que nós vivemos hoje. É falta de educação no trânsito, falta de educação nas lojas, nos shoppings, é falta de educação dentro da escola. Hoje as crianças não respeitam mais os professores adultos. Eu lembro que anos atrás, na minha infância principalmente, respeitar professores é como se estivesse respeitando os nossos próprios pais. Né? E hoje em dia as crianças não estão assim. E é interessante que hoje em dia, além das crianças não respeitar os professores, se os professores derem uma bronca ou tentar colocar disciplina nela, elas choram, vão reclamar para os pais, e os pais vão brigar na escola. Por quê? Porque chamou a atenção do filho, porque tentou educar o filho. Enquanto que a educação, essas questões, deveria ser ensinada em casa. Pais têm terceirizado a educação dos seus filhos. Pais crentes têm feito isso também. Além de querer que a escola eduque e também a igreja, né, essas pessoas esquecem de que elas é que, na verdade, deveriam educar. Diz que os bons modos são ensinados em casa. E nós não temos visto tanto isso hoje em dia. Né? Mas nós, como cristãos, a gente não tem como opção não ter essa ética. A gente não tem como opção não seguir um código mínimo de conduta para um tratamento com as pessoas. Porque a falta de ética, a falta de uma boa conduta, a falta de respeito, a falta de bom trato, quer dizer para nós cristãos, falta de amor. E o cristão não tem como opção a falta de amor. Não faz parte do dicionário cristão a falta de amor. Porque quando faltamos com o amor para com as pessoas, no trato cotidiano, nas pequenas coisas, nós estamos desobedecendo o maior mandamento que Jesus nos legou. E nós disso não podemos abrir mão. A gente não tem desculpa para não tratar bem as pessoas. A ponto que Jesus diz assim, amem os seus inimigos, e se te perseguem, ore por eles. Se você tem no trabalho alguém que é um inimigo, que quer a sua função, que quer passar a perna em você, que quer puxar o seu tapete, que te maltrata, a Bíblia diz que nós temos que amar eles e orar por essas pessoas. E ao amar essas pessoas, nós temos que tratar bem elas, ter ética no tratamento com elas, ter respeito,
mesmo sendo uma pessoa chata, uma pessoa que nos busca prejudicar, a palavra, por favor, com licença, me desculpe e obrigado, tem que estar em nossos lábios, no tratamento com essas pessoas. Eu estou trazendo essas palavras, mas elas não se resumem a isso. Uma vida, uma sociedade sem virtude traz um caos para a sociedade. Você já deve ter ouvido falar de que educação é bom e todo mundo gosta. Mas não é isso que nós temos visto. As próprias pessoas que dizem que educação é boa e todo mundo gosta, elas mesmas faltam às vezes com essa educação. E existe uma regra áurea deixada por Jesus que é para a boa conduta da sociedade. Ele diz assim, não façam aos outros o que não quer que os outros façam a você. Isso é uma regra áurea. Nós temos que vivê-la. Então nós temos que tratar os outros como nós queremos que nos tratem. Mesmo que não haja reciprocidade quando a gente trata bem os outros, mas isso não é motivo para que a gente deixe de praticar. Por quê? Porque o nosso comportamento não depende da forma como os outros nos tratam. O nosso comportamento depende de quem nós somos. E se nós somos cristãos, temos o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, como Paulo fala lá em Romanos 5:8, então nós temos a obrigação de sermos pessoas que, por sermos pessoas amorosas, bondosas, sabe o fruto do Espírito? Que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas que devem ser o cristão, faz com que ele escolha o melhor tratamento para com os outros. Nós não devemos ser dos reativos. As pessoas que elas vivem sem virtude, elas são reativas. Então elas tratam as outras pessoas como elas são tratadas. Né? Se ela foi injuriada, ela injuria de volta. Se ela foi chateada, ela chateia de volta. Se ela foi ofendida, ela ofende de volta. Sabe aquelas pessoas que dizem que não leva desaforo para casa? Essas são as pessoas sem virtudes, que não é uma opção para nós cristãos. Né? Porque uma vida sem virtude é uma vida narcisista, é uma vida individualista, que ela não considera a coletividade. E a falta de virtude, a falta de um pensamento de coletividade faz com que nós sejamos egocêntricos. Pessoas egocêntricas elas não respeitam o direito do outro. É uma pessoa indiferente à existência do outro. Ela não considera os outros. E é uma coisa muito triste, uma pessoa que é totalmente egocêntrica, que só se volta para os seus próprios interesses e despreza as outras pessoas. A pessoa que não tem virtude é uma pessoa que tem nas suas relações inimizades. Eu vou citar aqui aquele texto de Paulo aos Gálatas, né? As pessoas que elas vivem pelo fruto da carne, pelas obras da carne. As pessoas que vivem pelas obras da carne somente são as pessoas sem virtudes. Então, as suas relações é de inimizade, de porfias, de ciúmes, de iras, de discórdia, de dissensões, de facções, de inveja, de bebedice, de glutonarias e coisas semelhantes a estas. Está registrado lá em Gálatas 5, 20 e 21. Essas são as atitudes, essas são a forma como se comportam as pessoas sem virtude. Imagine uma sociedade assim, uma sociedade que você olha para todos os lados, só existe violência nos tratamentos. Violência, inimizades, brigas, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções. Eu estou repetindo para que a gente entenda que essas coisas não é opção para o crente. Essas coisas não são opção para o crente. Pelo contrário, nós como cristãos, nós temos que ser virtuosos. O nosso texto de Pedro, ele diz assim, concentrem todos os vossos esforços, para que vocês acrescentem a fé que vocês já têm, a virtude. Nós devemos viver de forma virtuosa. Eu trouxe no começo a palavra etiqueta para que a gente comece a entender que virtudes têm a ver também com bom tratamento, de ter um padrão elevado de comportamento, elevado por virtudes positivas,
O contrário da virtude são vícios. Os vícios, eles tendem à corrupção. Eles tendem a ser tudo isso que são obras da carne. Já a virtude, por outro lado, ela tem outra dimensão. Na Bíblia, a virtude, por exemplo, pode significar uma atitude excelente de uma pessoa, um comportamento excelente, acima da média, acima do esperado, né? Porque quando você, às vezes, sofre um maltrato, o que as pessoas já esperam é uma reação da mesma proporção. Mas aquele cristão que tem atitudes excelentes, ele age diferente. Ele perdoa o maltrato recebido. E é bem diferente. Paulo ele vai dizer que uma das características da virtude é detestar o mal e se apegar ao bem. Detestar o mal no sentido dos comportamentos, da falta de educação, da falta de moral, da falta de ética. E a virtude é se apegar ao bem. O bem é uma palavra muito importante na cultura grega. Quando Paulo está escrevendo esse texto aos Romanos, estou me referindo aqui a Romanos 12, versículo 9, ele está usando uma expressão que para os gregos é muito preciosa, muito cara. Por quê? Porque na filosofia grega a palavra bem, ela era a representatividade máxima de virtude. Então, por exemplo, tudo que era considerado realmente virtuoso, bom, era bem. Era usado com essa expressão bem. Então, quando as pessoas queriam de fato ser perfeitas, elas tinham que ser boas. E isso é muito interessante. Você vai ter Aristóteles, Platão falando sobre a questão da importância da ética, e para eles a ética máxima se resume no bem. Nós cristãos temos que nos apegar ao bem, como Paulo está nos ensinando, né? A virtude do comportamento cristão é a sua marca de uma nova natureza recebida em Cristo Jesus. Se o mundo tem as obras da carne, que é inimizade, briga, porfia, tudo aquilo que eu falei, a virtude, ela é a marca de que você nasceu de novo, de que você é agora boa árvore que produz bons frutos. Olha só o que Paulo diz sobre essa questão dessa nova criação, registrado lá em Efésios 4, a partir do versículo 22. É um texto um pouquinho longo, mas acompanhe essa leitura. Diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, antes da nossa conversão, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência, segundo os prazeres, né, do engano, e vos renovais no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, a ira faz parte da natureza do ser humano, mas não pequeis, é isso que o texto está dizendo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se você se ira, não deixe que ela vire uma raiz de uma amargura, não deixe que ela vire rancor, não deixe que ela vire ressentimento. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Perdoe. Essa que é a dica, né? E aí ele complementa nesse mesmo versículo, ele diz, não deis lugar ao diabo, né? Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Efésios 4, 22 a 29. Esse texto é um texto maravilhoso porque ele fala sobre isso, de que aquele que não tem virtude é o trato passado, é o velho homem. O crente em Cristo Jesus, agora ele é um novo homem, criado segundo Deus, como ele está dizendo aqui, né? E agora ele tem que viver essa vida virtuosa, de viver uma vida sem mentira, e viver na verdade, de
não se irá, né? Aliás, se irá, não pecar, né? Quando estiver irado, não dá margem para ira e ofender, né? Brigar, criar dissensões e qualquer outra coisa que lhe prejudique, mas perdoar. O que furtava, não furte mais, mas trabalhe. Trabalhar também é uma virtude, né? Que não saia a palavra torpe, sem sentido, sem propósito da nossa boca, mas sim unicamente aquela que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que assim a gente transmita graça aos que nos ouvem. Esse é o comportamento virtuoso que é esperado do crente. Nós temos que viver essa vida virtuosa. Tem um texto muito antigo da tradição cristã chamado Didaquê. No Didaquê ele ensina os dois caminhos. Um é o caminho do mal, outro é o caminho do bem. O caminho do mal tem a ver com as obras da carne, que Paulo fala em Gálatas 5, 20 e 21. O caminho do bem tem a ver com Gálatas 5, 22 e 23, que é aquele texto que fala que nossa atitude reflita um fruto do Espírito, com amor, com alegria, com paz, com bondade, com benignidade, com fidelidade, com mansidão, com domínio próprio. Né? O caminho do bem tem a ver com respeito. O caminho do bem tem a ver com amor ao próximo. O caminho do bem é o caminho de Cristo. E Jesus é o nosso modelo. Também um grande autor do passado, já do século IV para o século V, que é Agostinho de Hipona, escreveu um livro que é um grande tratado de sabedoria humana, que é chamado A Cidade de Deus. E lá ele fala de duas cidades. Uma é a cidade que é governada pelo ego, pelas paixões mundanas, e outra cidade que ele fala que é governada pelo amor. As duas cidades elas se diferem de comportamentos, as duas cidades diferem de cultura, as duas cidades diferem, principalmente nessa questão dos bons tratos e dos maus tratos, né? A cidade humana, a cidade terrena, como o Tiago diz, ela é animal, terrena, diabólica, onde não existe sabedoria. Tiago ele fala de que sabedoria é o bom trato, é o bom comportamento para com as pessoas, né? A sabedoria ela é manifestada pelo amor ao próximo, porque essa é a sabedoria que veio do alto, a sabedoria que vem de Deus. Então, tanto a Didaquê, quanto Agostinho, quanto Tiago, quanto Paulo, quanto Pedro, quanto os outros escritores bíblicos, todos eles colocam de que o bom trato é essa dimensão daqueles que foram chamados por Deus, de que foram transformados por Deus e que devem viver de uma forma diferenciada. Então, das muitas formas que nós cristãos temos que viver espelhando o bem, espelhando o amor, espelhando essa nova natureza em Cristo Jesus, eu quero trazer para a aplicação algumas coisas que são óbvias, mas que de vez em quando a gente precisa lembrar, né? Para que nós cristãos venhamos a viver. A primeira dela é o respeito. Uma alma genuinamente virtuosa, ela respeita o seu semelhante. Ela não permite que jamais ela fica em má situação com outras pessoas, ela busca conserto com essas pessoas. E isso está acima de qualquer regra social, não precisava nem de regras sociais, para que a gente aprendesse a respeitar uns aos outros. A palavra respeito, ela precisa ser vivenciada pelo crente, porque nós estamos vendo muita falta de respeito na nossa sociedade brasileira. E quando eu falo nossa sociedade brasileira, não pense a sociedade lá fora. Pense as suas relações. Você mesmo deve ter sofrido falta de respeito recentemente. Mas você não é dos que reagem da forma como as outras pessoas fazem com você. Você é daqueles que escolhem a ação baseada na nova natureza que você tem em Cristo Jesus. E esse ser novo, criado em Cristo Jesus, ele ama, ele respeita o próximo. Segunda coisa que nos mostra como virtuosos também é agir com bondade. De todas as virtudes, a Bíblia trabalha muito a bondade como uma das principais, como uma das mais importantes. E ela deve ser a nossa forma de agir para com os outros, porque
é a forma como Deus age para conosco. Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é assaz misericordioso para conosco. A bondade faz parte da natureza de Deus e também deve fazer parte e é parte daqueles que são filhos de Deus. Então, agir com bondade é ter também, ser virtuoso também. Outra coisa muito importante para o Brasil, uma característica de uma virtude que está carente nesse país: honestidade. Né? Honestidade tem que ser uma conduta diária das nossas relações, porque ela é uma excelência moral, a honestidade. Nós sabemos que está faltando muita honestidade nesse país. E aí nós recebemos de Paulo uma recomendação. Ele diz o seguinte: pois os que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. A preocupação de Paulo para com a igreja de Corinto era de que o nosso comportamento, o nosso procedimento com as pessoas fossem honestos. Assim como nós buscamos ser honestos perante Deus, que nós também busquemos ser honestos para com as pessoas, diante das pessoas. Nos nossos negócios nós temos que ser honestos. Nós temos que ser honestos nas nossas palavras também. Não impor engodo, não enganar as pessoas, não mentir para as pessoas. A falta de honestidade, ela não é só uma corrupção da ordem financeira, não é só uma corrupção de você se apropriar do que não é seu, mas é também a mentira. A mentira é falta de honestidade. Né? Então nós temos que atentar para isso. Outra coisa, para nós finalizarmos, que é característica da virtude, é a moderação. A moderação é evitar os extremos, é exercitar a contenção que está relacionada a um autocontrole. Nós temos que ser moderados em tudo que nós fazemos. Nem ser exceder para uma coisa excessivamente demais e nem ser de menos também. Não é? Nós temos que buscar sempre a moderação, o equilíbrio em tudo que nós fazemos, na forma como nós falamos com as pessoas, na forma como nos comportamos numa sociedade. Não é? A moderação nos ajuda, por exemplo, a gente ter controle até com comida, por exemplo. Né? Chocolate é uma coisa muito gostosa, só que chocolate demais não faz bem para ninguém. Né? Dormir é uma coisa maravilhosa e nós temos necessidade de dormir bem. O ideal é que nós venhamos a dormir de 7 a 8 horas por noite, né? Mas dormir demais não é bom. Por exemplo, o Provérbios 6 vai dizer que dormir demais leva à pobreza, leva à preguiça. Então, a falta de moderação caracteriza também falta de virtude. Eu trouxe, então, essas palavras, eu trouxe essas aplicações para que nós, cristãos, lembremos de que nós devemos acrescentar à nossa fé uma vida virtuosa. Uma vida virtuosa que vai ser manifesta através do nosso bom trato, da pequena ética, como eu falei no começo, da etiqueta. Etiqueta é uma coisa que parece boba, mas ela é necessária para a sociedade nossa hoje. E o cristão ele tem que exceder esses padrões de etiqueta, ele tem que ser melhor, ele tem que ser excelente. Porque, como eu falei no começo, o foco do mundo está sobre nós. As pessoas olham para a nossa fala, olham para o nosso comportamento. E o que elas esperam? Elas esperam que seja condizente o nosso comportamento com a fé que nós professamos em Cristo Jesus. O contrário disso é hipocrisia. O contrário disso é escândalo. O contrário disso é a perda da nossa autoridade e da nossa moral para com as pessoas. Então, meus irmãos e irmãs, sejam corretos, sejam virtuosos. E só quem vai ter a ganhar com isso é você mesmo. Pessoas virtuosas, elas são mais benquistas, elas são pessoas elogiáveis. É gostoso chamar alguém para uma festa, para um jantar, para algum evento que se faça em casa ou qualquer lugar, de pessoas que são mais virtuosas, pessoas que são educadas, respeitosas. Né? Então, só quem tem a ganhar com a virtude somos nós mesmos e também o Evangelho.
pelo bom testemunho que nós prestamos. Amém, amados? Que Deus abençoe a sua vida e que você receba do Espírito Santo, né, essa força, né, que Pedro diz, né, nós temos que concentrar as nossas forças para acrescentar a fé e a virtude, então que você, através do Espírito, também consiga acrescentar ao seu padrão de vida uma vida virtuosa. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e querido, Senhor, nós temos os olhos focados em nós, voltados para nós. E as pessoas estão sempre nos julgando, nos avaliando, Senhor. E o bom é que elas encontram em nós um tipo de vida virtuosa, elogiável, irrepreensível, como tu mesmo disseste a Abraão. Tu chamou Abraão e disse, anda na minha presença e ser perfeito. Em outras palavras, tu estaria chamando, anda na minha presença e seja virtuoso. Nós, ó Deus, nem sempre atentamos para a pequena etiqueta, para essas pequenas éticas do cotidiano. Mas nos ajuda a corrigir isso, Senhor. Primeiro nos perdoa os pecados, nos perdoa a falta de virtude. E nos ajuda a viver essa vida virtuosa. Que o Espírito Santo sempre nos lembre de, nos nossos tratos, sermos virtuosos para com os outros. E assim nós vamos dar bom testemunho. Vamos, de fato, mostrar que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, que as coisas velhas são passadas, e eis que fizeram-se novas coisas, e nós somos novos em Ti, Senhor. Que as pessoas olhem para nós e se admirem do nosso comportamento, nos admirem do nosso comportamento. Assim te peço em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nós ainda estamos vivendo ainda em pandemia. Tudo aquilo que a gente esperava, Senhor, de diminuição da pandemia, da diminuição, Senhor, das infecções, diminuição de morte, não aconteceu. Ainda está em alta. E eu te peço, Deus, guarda o teu povo, guarda meu irmão, a minha irmã que me ouve, Senhor. Vela pela vida dessas pessoas, para que assim, Senhor, o teu escudo esteja protegendo elas desse mal. E que o meu irmão e minha irmã também, Senhor, de Ti, tenha consciência da importância de se cuidar, de obedecer, Senhor, os protocolos de saúde, não se expondo também ao perigo, Pai. Em nome de Jesus, nos livra, Senhor, desse mal que a cada dia aumenta em número de mortes, ó Deus. Nos livra mesmo. Pai querido, essa pandemia também tem trazido outros prejuízos para as pessoas. Aqueles que são obrigados, ó Deus, a ficar em quarentena, já estão ansiosas, já estão sem saber o que fazer, Senhor. A agonia, a ansiedade, a depressão abate essas pessoas. E eu te peço, fortalece as pessoas. Traz paciência, Senhor, a essas pessoas. E que elas encontrem, Senhor, formas criativas de viver nesse tempo de pandemia, para que assim ela afaste, expulse o tédio da sua casa, Pai. Em nome de Jesus, esteja abençoando os meus irmãos e irmãs que já estão assim no staff, Senhor, por 10, 11 meses de pandemia. Também a pandemia tem prejudicado muitas pessoas financeiramente. Eu te peço, Deus, ser o sustentador e o provedor dessas pessoas. Não deixa que nada falte, ó Pai. Que elas encontrem alternativas de trabalho, que elas consigam de alguma forma, Senhor, melhorar a sua renda financeira. E que, além disso, Deus, nós como igreja, como famílias que somos, esse está sendo o lema da Igreja Presbiteriana Independente no Brasil, somos uma família. Então, sendo família, Senhor, que um não deixe que falte nada ao outro, que a generosidade, que a solidariedade seja a forma de nós estarmos nos relacionando também uns com os outros, pois isso também é virtuoso. Pai, esteja abençoando a saúde dos meus irmãos e irmãs, aqueles que estiverem enfermos, que a Tua mão de médico curador cure meu irmão e minha irmã nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Ser com cada um. Atenda, Senhor, a necessidade que cada um está tendo, Senhor. Dá vitória ao meu irmão e à minha irmã nas suas lutas, ó Pai. Que eles possam gozar da Tua bondade, que aumente a fé deles
e que todas as coisas cooperem para o bem do teu povo. Isso te peço em nome de Jesus. Esteja com cada um, Senhor. Que o teu rosto se levante e resplandeça sobre a face dos meus irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo sustente cada um. Que o teu amor, ó Deus, nos preencha o coração e sintamos o teu amor. Que a consolação do Espírito Santo seja a nossa força em todo esse momento, não só agora, mas até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada e uma semana virtuosa, para a glória de Deus e também para a sua vida ser cada vez mais abençoada e próspera. Até o domingo que vem.